Dizem que a decepção é só uma questão de expectativa mal calibrada. Mas quem nunca esperou demais? O problema não é cair. O problema é perceber que ninguém vai te salvar. Em Nova York, a cidade onde tudo pode acontecer, a decepção também acontece. E pior, em 4K. Decepção vem do latim, significa engano, trapaça. Lá atrás, no Império Romano, já se entendia que decepcionar alguém era mais do que errar. Era prometer uma coisa e entregar outra. Uma espécie de golpe emocional com selo de qualidade. O prefixo de decepção dá essa ideia de negação, de tirar. Ou seja, a decepção não é só o que fizeram com você. É tudo aquilo que te foi tirado junto. A confiança, o desejo, a versão de você que só existia porque acreditava. No fundo, a decepção é um roubo silencioso. Você sai de casa inteiro e volta faltando um pedaço, e nem percebeu a hora que te levaram. Decepcionar é uma arte. E tem gente que nasceu Van Gogh. Só faz merda, mas jura que vai ser aplaudido depois da morte. Lorena é, sem exagero, uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. Por dentro e por fora. A gente se esbarrou há 9 anos, mas sinceramente parece que já dividimos umas 9 vidas por aí. Ela enxerga o mundo com uma sensibilidade rara, daquelas que transbordam em forma de arte, sabe? Tudo nela é visceral, honesto. E como a própria Lorena gosta de lembrar, a vida fica muito melhor quando a gente está se divertindo. Lorena foi uma das primeiras pessoas que leu o meu primeiro livro, Ressaca. E eu perguntei para ela o que a decepção já tinha ensinado para ela sobre ela mesma, porque o meu livro é sobre isso. E olha o que ela respondeu. Me ensinou muitas coisas, mas eu acho que uma das principais foi a parar de esperar que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça, e não o que ele realmente quer fazer, né? Então eu acho que é muito sobre você aprender os seus limites, né? E até onde vai os seus limites. E eu falo limites assim, em relação às coisas, às pessoas, aos sentimentos, né? Eu acho que é como se a decepção ela fosse uma das principais escolas sobre os nossos sentimentos, né? A gente aprende sobre si. E então eu pergunto, se ela aprende mais se decepcionando ou se iludindo? Com certeza, pela decepção. Porque eu acho assim, quando a gente se ilude sobre alguma coisa, a gente meio que cria uma visão muito positiva em relação àquilo, né? A gente aprende a esperar sempre o melhor, né? E aí quando não chega lá, você meio que, desmorona, né? A decepção não, quando você se decepciona, você já tá lá embaixo, ó, você já chega lá no fundo do poço. E aí não tem nenhum outro caminho do que, tipo, a não ser você mergulhar de volta pra si, pra poder se salvar, né? E se levar pra cima. Eu então questiono, o que é que salva a Lorena quando algo ou alguém a decepciona? O mar. Juro. Eu acho que é por isso também que eu gostei tanto do livro, que eu me relacionei tanto com ele, porque fala muito sobre essa nossa relação com o mar, né? Tipo, e como as ondas, sabe? Tipo, tem toda essa alusão. E pra mim, realmente, não só porque eu nasci em um lugar que, né, tipo, o mar estava ali pra gente sempre, mas porque ele realmente ensina muito a gente sobre o movimento das ondas, as fases da lua e como isso impacta na maré. Então, isso tem muito a ver com a gente mesmo, né? Dentro e tal, então com certeza o mar. Puxando assim para outro lado, né, outras coisas, eu acho que viagens, de uma forma geral, né, para mim é também uma coisa muito importante, porque quando você viaja, você meio que sai da sua realidade um pouco para poder ver de longe, né, aquela situação. Então acaba que muitos problemas que a gente tinha acabam não sendo tão grandes assim como a gente imaginava, né? Então você volta para casa e retorna para sua realidade com novos olhos, né? Então isso para mim é realmente viagem e o mar são coisas que me curam sempre. Eu ainda vou além. Digo para ela que na vida real muitas vezes a gente não consegue viajar e que muitas vezes a gente não tem muitas válvulas de escape no dia a dia.
Então eu pergunto para ela o que acolhe a Lorena num momento de decepção. Eu acho que o que mais me acolhe no meu dia a dia é, eu diria, a música. Né? Qualquer forma de arte, assim, no geral, mas a música, eu tenho uma relação muito forte com a música, sabe? Eu acho que ela realmente tem o poder de mexer com os nossos sentimentos e até a química do nosso cérebro, né? Porque tá muito relacionado com a questão da dopamina e tudo mais. Então, a música me salva bastante. Eu tenho uma playlist para cada momento da vida, para cada decepção. Entendendo o que acolhe a Lorena e o que a salva, eu pergunto para ela se com o tempo ela acha que ficou mais forte ou só aprendeu a esperar menos. Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que a gente fica forte porque a gente aprende a esperar menos, né, no final das contas. Então, mas o esperar menos está muito relacionado também com a gente se conhecer, né, assim, os nossos sentimentos e tal. Então, você aprende a não depositar no outro esse peso, essa responsabilidade de te suprir, né, digamos assim. Então, com certeza, aprendi a esperar menos de muitas coisas. Mas conta pra gente, Lorena, se a decepção fosse uma estação do ano, qual seria? Essa pergunta... a gente tende a relacionar muito decepção, tipo momentos tristes, com essa coisa mais fria, né? Esse lado mais blues, mais invernal. Mas eu acho que eu diria que, para mim, a decepção tem mais cara de primavera. Porque quando você passa por um momento muito triste, você tem aquela coisa que te leva lá para baixo, você é forçado a voltar para si, para se conhecer, para ver tipo, qual é o seu limite, o que você não gosta, o que você não aceita. E isso, você meio que renasce em uma nova versão de você mesmo, desabrocha, né? Então é muito relacionado a essa fase do renascer, do desabrochar. Para mim é muito isso, assim. Obviamente que tem o lado ruim, né, assim, os momentos tristes e tal, mas também tem esse lado bom de te levar para outro lugar, sabe? Assim, de você realmente desabrochar em uma nova versão. Então, a primavera. Você acha que tem um lado positivo na gente se decepcionar? Eu acho que sim. Porque são esses momentos, parece clichê isso, mas é porque realmente nas nossas vivências a gente vai vendo que isso é verdade, né? São esses momentos tristes que fazem você dar valor aos sentimentos bons, né? Porque quando você passa por tudo isso, você renasce e aí você vê com outros olhos todas as coisas boas que tem. E aí você olha para trás, não com um sentimento de tristeza, mas com um sentimento de gratidão que você passou por aquilo e você conseguiu sair mais forte. E é isso. Falar de decepção com a Lorena é quase terapêutico. Quase não. É terapêutico. Ela tem esse talento raro de transformar tombo em piada e sair ilesa. No fim das contas, eu sigo achando que a decepção é inevitável. Mas tem gente que sabe levar o tombo rindo. Depois do impacto, vem o luto. Mas ninguém fala disso. Porque a decepção não leva só o que a gente tinha, leva o que a gente sonhou ter. E aí, meu amigo, o velório é da expectativa. Você segue vivo, mas aquela versão sua, que acreditava, já era. Morreu sem nem ter existido direito. A decepção é democrática. Ela pega a sua versão mais feliz e despeja no meio da rua. O Gabriel é aquele tipo de amigo que atravessa a vida com a calma de um bom taurino e o coração sempre aberto. Dono de si no dia a dia, florista nas horas vagas, porque até na rotina ele arruma um jeito de colocar beleza nas coisas. Millennial, sonhador, leal. E daquelas pessoas que você tem a sorte de ter por perto. Há 10 anos a gente se escolhe. E sinceramente, eu não consigo imaginar a minha caminhada sem ele. Gabriel também foi uma das primeiras pessoas a receber o meu livro. E eu perguntei para ele o que era mais difícil. Se era se decepcionar ou aceitar que as coisas nem sempre saem como a gente espera. Eu acho que aceitar para si mesmo que
as coisas não são do jeito que você quer. Um pouco dos dois, mas o mais difícil é esse. Às vezes a gente bota muita expectativa numa coisa e a decepção vem disso, né? Da gente não concluir o que a gente estava querendo que fosse, por exemplo, num relacionamento, quando você quer alguma coisa com alguém e não é do jeito que você quer. E aí você tem o baque, aí você se decepciona por não ser do jeito que você... Então, acho que é o mais difícil, mas acho que é um combo dos dois. Assim. Uma mistura dos dois. Você já se pegou insistindo numa situação só porque não queria lidar com a frustração? Várias vezes. Eu sou a pessoa mais insistente possível, né? Então eu sempre insisto. Até eu ver que, assim, não dá mais. Até esgotar todas as opções mesmo. Você é um cara que insiste eu sou nos seus persistente, desejos. então eu vou insistir no que eu quero, no que eu acho que é certo, de acordo com o que você acredita mesmo. Até a minha opinião mesmo. Como pessoa, eu sou o tipo de pessoa que eu dou a minha opinião, e se eu acho que a minha opinião é certa e você achar que é errada, eu vou insistir até eu provar pra você que a minha opinião é a certa. Um taurino verdadeiro. Se for errada, eu vou me recolher também. Como um bom taurino raiz, Gabriel é insistente, persistente e luta pelo que acredita. Eu perguntei pra ele nesse momento se era corriqueiro ele ter que insistir ou adicionar uma energia extra nas intenções do dia a dia. Não. Eu acho que quando eu, por exemplo, como você falou, o meu lado taurino fala mais alto. Então, quando eu sou contrariado, independente se eu tô errado ou certo, eu vou persistir no que eu acho, no que eu acredito. Então, não sei te dizer se acontece sempre, em tudo na minha vida, mas eu sou uma pessoa persistente na minha opinião, por exemplo. Eu pergunto pro Gabriel, então, o que ele acha que pesa mais na hora da decepção? O que aconteceu ou tudo o que ele imaginou que iria acontecer? É uma boa pergunta, porque eu acho que assim, eu ainda acho que também é um combo dos dois. Ninguém gosta de se decepcionar. E eu acho que é muito daquilo, né? A gente botar expectativa numa coisa que às vezes a gente não acredita que é, ou a gente se ilude muito com outras coisas e cria coisas na nossa cabeça. A gente hoje, eu acho que no mundo que a gente tá, hoje em dia, a gente cria muita coisa na nossa cabeça. Não criar, assim, uma coisa lúdica, mas a gente vai construindo coisas e ideias e guiam a gente para outros pensamentos que, quando chega lá e a gente vê que não é aquilo que a gente estava pensando, a gente fica frustrado, decepcionado e causa decepção. Exatamente. E nesse processo é muito maluco, porque eu também acredito que seja um combo, porque a gente se decepciona, mas depois a gente também pensa o que poderia ter sido. E aí a gente vai tentando se confortar, né, com a decepção, com o que não aconteceu, que a gente queria que acontecesse. Bom, vocês já notaram que o Gabriel é extremamente transparente. Então eu pergunto pra ele: você lida melhor se enganando um pouco mais ou jogando tudo na cara logo? E ele responde: eu gosto de papo reto. Papo reto. Joga uma vez só, a verdade dói uma vez só, fala o que tem pra falar e pronto. Alivia o peito. A melhor coisa. Você sabe disso. É engraçado porque recentemente a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive. É muito engraçado a gente estar conversando isso hoje, porque o tanto de alívio que traz pra gente quando a gente tem a certeza da informação, ou a certeza da energia, ou a certeza da intenção das pessoas e das coisas, né? Exatamente. Nem sempre é o que a gente pensa. Exato. A gente pensa o que a gente quer que aconteça. E tem interpretações também, né? O nosso pensamento vai guiar sempre a gente pro que a gente quer que aquilo... O que a gente quer que seja. Ou o seu desejo, né, na verdade. E não vai ser sempre assim. Pode ser que num relacionamento tenha tido uma conexão, mas que não vai ser dali pra frente o que você imaginou que fosse. Mas eu prefiro ser claro, como eu sempre falei pra vocês e todos os meus amigos, que a minha vida sempre foi um livro aberto. Um livro aberto. Acho que é a tua frase, a minha vida é um livro aberto. Porque eu não gosto de mentira,
E eu gosto que seja claro. Pra quê? Tipo, a maioria das pessoas que eu vejo, assim, em relacionamento, por exemplo, que tem esse lance do joguinho, ai, manda mensagem, ai, não manda mensagem, ai, não vou responder, ai, não. Não! Acho que a pessoa tem que ser o que você é e se você tá afim de mandar mensagem, manda mensagem. Se você não tá afim, não manda mensagem. Eu então pergunto pro Gabriel se ele sempre teve esse entendimento e essa maturidade. Eu não era assim, nunca foi assim na minha infância, até porque eu sou gay e eu tive uma infância diferente por ser dentro do armário. Eu acho que com a maturidade eu fui adquirindo isso. E eu acho que pra mim foi a melhor escolha ter a minha vida como um livro aberto. Porque eu sou claro com tudo e com todos e não gosto de mentira, de mimimi, de papinho. Então, pra mim é a melhor opção. Não tem telefone Então, se eu sem entrego fio. isso pras pessoas, eu espero, no mínimo, que elas entreguem isso pra mim de volta. E se elas não entregar, eu vou correr pra que ela me entregue. Eu pergunto então pro Gabriel se ele acredita mesmo nessa história de que o tempo cura ou se ele aprendeu a fingir que esqueceu. Depende das situações. Eu acho que para algumas coisas o tempo cura e para algumas não tem cura nunca. Você mais que ninguém sabe disso, que eu perdi minha mãe tem pouco tempo e eu acho que isso não vai curar nunca, nem quando eu tiver 60 anos. E um relacionamento bobo ou uma amizade que não deu certo, isso o tempo vai curar. Alguém que você conheceu, que você gostou muito, em uma semana, daqui a pouco você esquece essa pessoa. Daqui a 2 meses você não lembra mais. Um relacionamento, sei lá, de muito tempo, um namoro, alguma coisa, daqui a pouco você também esquece isso. Mas agora, quando trata de outro aspecto, no caso família, eu acho que é uma coisa que dura muito mais. Ou quando você tem um apego, por exemplo. Não digo no geral de todos os amigos, assim, mas a gente tem amizades que são parte da família. E que talvez, se ela se quebrar, talvez você vai sentir durante muito tempo. Ou até num relacionamento mesmo, quando a gente fala muito de que quando tem um ditado que eu acho que é quando o vaso quebra, você não consegue colar de volta, e é isso, né? Porque fica ferida ali. De repente, num relacionamento, você vai ter uma ferida que você vai carregar pro resto da sua vida. É verdade. Uma decepção de uma briga ou alguma coisa, ou uma agressão, por exemplo. Claro. Hoje em dia, que a gente vê muito aí, tipo, relacionamentos que tem agressões e tal. Às vezes uma agressão numa outra pessoa gera isso, essa pessoa vai carregar essa ferida pro resto da vida. O Gabriel tem esse jeito honesto de falar da vida. Como quem já entendeu que a decepção faz parte do pacote, sabe? E no fundo é isso mesmo. A gente vai se decepcionar 1000 vezes, mas com sorte, sempre vai ter um amigo como ele por perto, para lembrar que nem tudo desanda. E se desandar, ele te leva para Angra. Porque se a vida não der certo, pelo menos a vista vai. O bom da decepção, se é que tem, é que uma hora ela perde o efeito. Quando bem digerida, ela vira aquilo que ninguém quer, mas todo mundo precisa: crescimento. No final, a decepção te dá a pior e a melhor notícia de todas. Acabou, não tem mais nada ali. E é nesse vazio que, sem perceber, a gente se refaz. Depois da ressaca, ninguém volta o mesmo. E isso é um baita alívio. É quando você entende que sobreviver não é sorte, é só o próximo capítulo. Esse é o Rodrigo Cazuza, criador de conteúdo, artista, designer gráfico e, acima de tudo, um sobrevivente nessa selva de pedra que a gente chama de Nova York. Um daqueles caras que todo dia inventa um jeito novo de seguir, de se reinventar, criando, trazendo beleza para a vida das pessoas, tentando vencer nessa cidade que aplaude pouco, mas cobra muito. Rodrigo também recebeu meu livro de primeira mão. Demorou um tempinho para assimilar o que era minha escrita, porque quem me conhece na vida real
demora um pouquinho para assimilar a maneira como eu escrevo, mas ele leu no momento certo. E a gente vai bater um papo sobre a parte final do meu livro, que é a parte da virada. Nesse primeiro momento eu pergunto para ele se ele se lembra quando percebeu que aquela decepção já não doía mais. Eu acho que eu tive momentos em que eu fui percebendo isso, mas para mim foi entender que quando não doía mais ter contato com aquilo, sabe? Tipo, confrontar aquilo de uma forma que não doesse mais, foi entender que, tipo assim, ok, eu acho que eu consegui de algum ponto passar por isso, sabe? Porque eu encarava ainda, eu tentava encarar, e eu percebia que ainda tirava muito de mim, sabe? Então, quando chegou num ponto que eu tive que encarar aquela situação de, no meu caso, confrontar aquela pessoa e conversar com aquela pessoa, até sobre outras coisas, percebi que aquelas conversas não ficavam mais numa reminiscência na minha cabeça, numa dor, não causavam dor, eu não ficava overthinking, aí eu percebi que Eu então pergunto pro Rodrigo o que ele acha que mudou nele mesmo depois das decepções que viveu. Olha o que ele responde. Essa daí foi a que eu fiquei mais reflexivo sobre, porque foram várias coisas, mas eu acho que a principal foi me escutar mais, porque eu passei por uma ressaca em que levou muito de mim, e a ponto de, tipo, eu questionar quem eu era, de fato, de tipo assim, ok, o que eu realmente gosto? Porque eu fiz tudo isso em função de outro alguém, de outra situação, de um outro contexto, não foi por conta do que eu queria. E depois que isso tudo passou, que aquele agente influenciador não estava mais ali, eu comecei a me questionar e a entender, tipo, ok, talvez eu goste disso e não daquilo. Talvez eu fizesse aquilo por conta de que eu estava sendo influenciado naquele sentido, mas eu preciso me escutar mais. Então, uma das coisas que realmente comecei a fazer foi me escutar mais e tomar mais conta de mim com cuidado, porque eu sempre fui uma pessoa que eu acho que é normal da gente fazer isso, que a gente acaba não dando tanto valor à nossa trajetória e aí achando que não tem conhecimento suficiente, experiência suficiente, e tudo que às vezes a gente precisa começar, sabe? Seja que for o projeto que a gente queira fazer na nossa vida. E eu sempre me puxei muito para trás, porque eu achava que, tipo, eu não tinha essas ferramentas, mas depois que tudo isso passou e eu comecei a me olhar com outros olhos, eu falei assim, cara, eu não preciso de tudo isso, eu posso fazer tudo isso agora, e o resto a gente aprende no processo. Eu então perguntei para ele se ele achava que a gente superava as coisas de maneira geral ou se a gente se acostumava com elas. Eu acho que existem os dois, dependendo do contexto, dependendo das pessoas. Eu tenho situações familiares da minha família que eu claramente só me acostumei com aquilo. Mas nesse caso, desse evento específico, eu realmente superei, porque eu acho que é possível os dois. Quando você consegue, de fato, que nem eu falei, encarar aquilo, né? E lidar com aquilo de uma outra maneira que não te tira do personagem, não desfaz quem você é, eu acho que é uma forma de superação e te ensina coisas, sabe? Apesar da menininha gritando no fundo, deu pra ficar claro a posição do Rodrigo, né? Ele também é muito transparente. Eu então pergunto, hoje em dia, Rodrigo, o que te protege mais? A maturidade ou o cansaço? Acho que o cansaço definitivamente não me protege. Porque, na realidade, em certos pontos, sim. É como que se ele me forçasse a parar, sabe? Às vezes eu tenho muito isso. A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente não tem família, que a gente somos nós por nós mesmos. E acaba que a gente entra num autopilot, né, de piloto automático, que a gente não para. A gente tá sempre em modo alert, cuidando de tudo. E o cansaço, ele serve como uma grande ferramenta para a gente parar, né? E tomar conta da gente e se cuidar. E isso ajuda bastante, mas a outra coisa que você tinha falado, a maturidade, eu acho que ela me ajuda a entender o cansaço.
Porque, tipo assim, o cansaço é aquela ferramenta que é orgânica, é do corpo, ela vai fazer você parar. Assim, é o bug do sistema. A maturidade é a visão de você entender que, ok, por que eu parei? Por que esse cansaço me fez parar, entendeu? Então, eu acho que é a combinação dos dois. Mas sabe o que é? Às vezes, eu tenho parado pra perceber que é o mais intrigante de toda essa situação, é o fato de que, às vezes, não é a vida que coloca toda essa pressão na gente. É a gente que coloca essa pressão na gente, entendeu? Então, a gente cria umas expectativas e uns objetivos e a gente cria, não, mas se isso acontecer, vai ser assim. E vencer essas barreiras que é um grande dilema, assim, às vezes, sabe? É. Eu vejo que a nossa cabeça cria urgências que não existem. E entre decepções e urgências e aprendizados, se a decepção ensina, o que foi que o Rodrigo aprendeu? Amor próprio não é egoísmo. É essencial, é importante. Estamos sempre aprendendo coisas e nunca é tarde para recomeçar e a gente nunca vai estar pronto o suficiente para começar alguma coisa. A gente só precisa começar. Começar para concluir. E falando em conclusão, eu pedi para o Rodrigo um conselho para quem está passando por um momento de decepção e uma ressaca emocional. O principal conselho que eu diria é viva a dor. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente está tentando sempre escapar dela. E eu acho que a dor ela é fundamental em diversos processos cognitivos, sociológicos e até fisiológicos. A gente vive numa sociedade que está sempre tentando fechar isso, curar isso, parar isso, evitar isso. E não entende o valor dela, sabe? E ela é um valor tão importante porque ela é o que define a experiência humana. É uma coisa que talvez um robô nunca vai poder ter. Sabe o robô não sente dor que nem um humano. O humano sente. Como é que um robô vai poder, por exemplo, descrever a sensação de uma dor se ele não é humano? Entendeu? E o que aquela dor causa nele? Como aquela dor influencia o processo criativo dele? Eu acho que isso é uma das coisas que destaca a gente como a sociedade, como seres viventes, sabe? Então é isso. Viva a dor e não tenha medo dela. Bom, vocês notaram que o Cazuza não fala da decepção como quem aceitou. Ele fala como quem mastigou, engoliu seco e aprendeu a rir mesmo com um gosto amargo. Ele não romantiza a queda, mas também não se deixa parar por ela. Vai, sangrando beleza no que cria, tropeçando com estilo e recomeçando. Nem sempre por querer, às vezes por teimosia mesmo. A decepção ensina o que ninguém quer aprender. Ninguém vai te salvar. E quando você entende isso, se salva. No fim, a decepção é igual ressaca. Todo mundo sabe que vai dar ruim, mas ninguém resiste. A gente acredita, se ilude, aposta alto e depois acorda de cara amassada, jurando que nunca mais. Tudo mentira. Vai de novo. Porque no fundo, a decepção é só a conta que a vida manda quando a expectativa bebe demais. E a gente paga. E ainda deixa gorjeta. Ai, gente, gay chata. Insuportável. A pessoa assim, não aguento mais esse povo que tá sofrendo por decepção. Ai, me prometeram e não entregaram, mas meu amor, a pessoa não entrega nem delivery de comida, vai entregar o que pra você? Mas ela me prometeu, mas ela prometeu porque sabia que você ia cair nessa. Só você que não viu. Quer uma dica? Para de colecionar sofrimento e vai colecionar souvenir de viagem internacional. É mais divertido, eu te garanto que é muito mais gostoso. Outra coisa, não investe em gente, não, gente. Para. Investe na bolsa. Entendeu? A bolsa sobe, você sobe junto. A bolsa desce, você vende antes de descer. Tem que ter os contatos. E outra coisa, o máximo que vai acontecer é você perder uma coisa aqui, ganhar uma coisa ali, mas no final você vai sempre sair ganhando. E decepcionada você não vai sair. Isso eu te garanto. Entendeu? Agora, decepção por decepção, no final das contas, é melhor você chorar com o pezinho na banheira de hidromassagem, com champanhe na mão, do que com o pé na bacia de salmoura, que só não aguenta mais andar o dia inteiro pra pagar as contas. Então, para! Para! Chega! Chega de sofrer por decepção amorosa. Chega! Tá? Beijo. Tchau.